Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui novamente para mais um trabalho, mais um momento de reflexão para o nosso canal. Então hoje o tema que nós escolhemos é um tema delicado, intitulado Campo de Sonhos. É um texto intitulado Campo de Sonhos, escrito pelo nosso amigo J. Marques, e fala sobre suicídio direto. Nós sabemos que tem muitos outros companheiros, muito mais capacitados do que nós, que já falaram a respeito desse tema. Mas como a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que têm essa propensão ao suicídio direto, nós vamos então aproveitar a oportunidade para falarmos a respeito desse tema. Será uma voz a mais a falarmos sobre esse tema. Então o texto intitula-se Campo de Sonhos e ele nos fala o seguinte: abro a gaveta do meu quarto. Lá encontra-se um vidro com tranquilizantes. Se eu ingeri-los, dormirei para sempre. Para sempre. Poderia tomá-los agora, acabar de uma vez por todas com este peso terrível que me esmaga, me dilacera, me faz enlouquecer. Gaveta do armário do meu quarto, foco de término de estrada, encruzilhada de um destino imensamente triste. Túnel obscuro do meu viver, pesadelo infinito. Amanhã será um belo dia de sol, dizem os meteorologistas. Amanhã será um belo dia de sol. Quero morrer no meio de um belo dia de sol, para que a luz inunde as janelas do meu desespero, secando o terrível fruto das minhas dores. Ainda uma vez devo lembrar de você. Você que foi embora e nunca mais voltou. Você que deixou o hálito da madrugada como toque de perfume nos meus lábios. Você que acariciou meu rosto, despertando o êxtase de tantos desejos. Como Torquato Neto, amanhã, antes de ingerir os tranquilizantes, deixarei um bilhete com as seguintes palavras: para mim, chega. Tomado por estranho torpor, fui arrastado a um campo de sonhos. Campo florido, repleto de maravilhosas flores. No entanto, no final daquela planície, ouvi lamentos, gritos, pedidos de socorro. Havia um muro que me separava daquele campo de um outro local aonde saíam os lamentos. Sentei-me num dos bancos do jardim e perguntei-me: que lugar é este? Por que aquele muro no meio do jardim? Por que os gritos? Assim que terminei de formular tais perguntas, uma bela moça surgiu ao meu lado, trajada com uniforme alvo de enfermeira. E ela disse: aqui é o educandário do amor. E do lado de lá é o Vale dos Suicidas. Lembra-se quando tiramos você de lá? Eu lhe disse: não. Ela colocou a mão na minha testa e me disse: lembre-se. Recordei-me que andei perdido durante muito tempo no Vale dos Suicidas. Lama, algemas de fogo, sintonia das trevas. Havia envenenado-me e supus que o veneno livraria-me da dor. Ledo engano. Despertei num vale infernal, cercado de estranhos seres, horrendos, deformados, tão infelizes quanto eu. Até que, num momento de extremo sofrimento, gritei:
Para mim, chega. Para mim, chega de sofrer. Deus, que a tua luz divina ilumine a escuridão da minha estrada. Naquele momento, aquela jovem que agora me auxiliava surgiu e levou-me para o educandário do amor. Ela retirou a mão da minha testa, depois que me lembrei de todos esses fatos que haviam ocorrido antes da minha reencarnação, e orientou-me: voltar ao Vale dos Suicidas não resolverá os teus problemas. Para aliviar a dor, busque o jugo leve de Jesus, reencontrando a Deus. Somente Deus iluminará com sua luz divina a escuridão da sua estrada. Voltei do campo dos sonhos para o meu corpo físico e despertei no meu quarto. As palavras da enfermeira bondosa ecoavam nos meus ouvidos. Somente Deus iluminará com sua luz divina a escuridão da sua estrada. Levantei-me e joguei fora os tranquilizantes. Precisava descobrir o significado das palavras da enfermeira. Para isso, eu precisava viver. Então vamos agora comentar o texto. Então vejam bem, o que leva uma pessoa ao suicídio? O que leva uma pessoa a pensar em suicídio? Geralmente é alguém que não acredita em Deus. É alguém também que não crê com a devida atenção num dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então, quando nós desencarnamos, nós não morremos. A nossa individualidade não desaparece com a morte. Muito pelo contrário, nós entramos na verdadeira vida, nós voltamos para a verdadeira pátria. Por que nós afirmamos isso? Porque no mundo terreno, nosso corpo físico ele é perecível, ele se transforma com o tempo, ele envelhece, ele é sujeito a doenças orgânicas, ao desgaste físico. E no mundo espiritual, nós não temos essa problemática. Nós temos o nosso corpo fluídico ou corpo perispiritual e nós não envelhecemos, o corpo perispiritual não quebra, não se deforma, não se modifica. Ele é inalterável. E nós vamos continuar desenvolvendo através do trabalho no bem, através do nosso encontro com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais, nós vamos continuar desenvolvendo as nossas potencialidades, as nossas manifestações espirituais para mais alto, para melhor. Então isso, a doutrina espírita é bem clara quando ela nos fala sobre isso. O problema é que muitas pessoas não têm esse conhecimento, ou se têm esse conhecimento, não acreditam firmemente nessas possibilidades. E outra questão também, que é um dos motivos no nosso entendimento para o suicídio direto, é o não saber sofrer. Então, geralmente, todos nós somos vítimas, em maior ou menor grau, das nossas provas e expiações. E aí, quando a pessoa não entende o sofrimento, quando o indivíduo considera que o sofrimento é um castigo divino, eu não tenho sorte, Deus me abandonou, Deus não me ama, nada dá certo para mim. Então, quando o indivíduo tem esses pensamentos, então ele imagina que morrendo ele vai se livrar daquelas dores. A depressão profunda, a melancolia, a tristeza, ele nos leva a esses pensamentos. E aí, quando vem ao desencarne, nós verificamos que, muito pelo contrário, nós vamos ter mais problemas depois de desencarnados através do suicídio direto. Porque quando nós desencarnamos, por exemplo, o companheiro aqui, o personagem que está sendo abordado aqui
pelo J. Mark, ele está precisando tomar um tranquilizante. Um vidro, né, de tranquilizante que vai provocar uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, quando a pessoa intoxica seu corpo de alguma forma, seu corpo físico, essa intoxicação ela se reflete no corpo físico. Essa intoxicação se reflete no corpo perispiritual. O perispírito ele vai absorver também essas emanações tóxicas. E aí, numa outra existência, a pessoa, além de ter as suas problemáticas de acerto perante a lei divina, reencarnará num corpo físico que vai refletir essa situação de intoxicação orgânica que foi provocada numa outra existência. Então, além do ser voltar a ter o problema que vivenciou na outra existência, quer dizer, além dele não conseguir fugir do seu débito, ele vai reencarnar e vai ter que voltar a vivenciar o mesmo problema que o fez desistir da vida, ele estará acrescido da situação de lesão perispiritual que ele provocou. A gente vê muito isso no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que tem vários casos lá relatando sobre isso. Então, um dos casos emblemáticos que está na obra é que o irmão, né, que é o companheiro, o escritor, né, que ele está lá no mundo espiritual, e um dos locais, um dos espíritos suicidas tinha cortado o pulso. Ele tinha desencarnado que cortou o pulso e aí desencarnou de hemorragia. Ele reencarnou como maneta, quer dizer, a mão que ele lesionou naquela vida anterior devido ao suicídio, ele já reencarnou sem a mão. Quer dizer, e além disso teve que passar de novo pela mesma prova que o fez ser encaminhado para o suicídio, que foi a perda dos bens materiais. Então era uma pessoa que era muito rica, ele era um empresário, e aí num determinado momento ele perdeu aquela riqueza material. E ele, com aquela visão de que eu não vou deixar minha família mal, né? Não vou envergonhar minha família, eu fracassei perante a minha família, então ele pegou e cortou o pulso com uma navalha. E aí depois, numa outra existência, quando ele voltou do Vale dos Suicidas, quando ele voltou daqueles hospitais que existem, né, próximo ao Vale dos Suicidas, recuperado para vivenciar uma nova existência, ele teve que reencarnar maneta, porque ele lesionou a sua mão física naquela vida anterior e com problemas materiais muito graves, num estado de pobreza extrema que ele não quis vivenciar numa vida anterior. Então vejam que é um ledo engano, como está aqui, né? É um ledo engano você imaginar que você vai ficar livre da vida terrena, vai ficar livre dos seus problemas porque você se suicidou. Muito pelo contrário, os problemas serão acrescidos de novos débitos. Então, nós temos um relato do nosso irmão Gerson Simões Monteiro, que ele tem uma obra falando só sobre suicídio, que em alguns casos de pessoas que nascem com nanismo, quer dizer, aquela pessoa que é um anãozinho, né? É porque não são todos os casos, ele não está generalizando, mas ele fala que em alguns casos foram pessoas que numa outra existência desencarnaram porque se jogaram de um prédio ou se jogaram de um penhasco, e aí teve aquele impacto no perispírito, né, do esmagamento do corpo físico. Aí numa outra existência a pessoa vem como anão condroplásico, quer dizer, aquela pessoa que tem o impedimento dos seus ossos que não crescem, né? Então ele vem com esse problema. Então vejam que isso não sou eu que estou falando, isso aí quem colocou foi o Gerson Simões Monteiro num livro que ele tem sobre suicídio. E eu já vi uma palestra com ele quando ele estava encarnado também, falando sobre isso. Então,
aquele indivíduo que dá um tiro na cabeça, que se joga... E também é importante pontuar que a Ivone Pereira relata que um dos mais problemáticos tipos de suicídio é quando a pessoa se joga debaixo do trem. A gente sabe que hoje ainda tem pessoas que fazem isso, né? Que faz isso. A pessoa se joga debaixo do trem e aí o corpo físico é todo esmagado pelo peso dos vagões do trem, né? Então ele relata que o perispírito ele fica todo deformado em função daquela situação, e quando a pessoa reencarna, o indivíduo ele vai ter um corpo físico também limitado neurologicamente, fisicamente, por causa daquela atitude impensada do suicídio. Então vejam que se suicidar é uma coisa extremamente perturbadora para o espírito eterno. Então, se a gente for tomar só do ponto de vista do espírito da pessoa nessa existência, e aquele indivíduo que não acredita que depois da vida terrena existe uma outra existência, parece que é um bom negócio, né? Ah, que bom, vou me matar logo, ficar livre dos problemas, e aí vou descansar, e não descansa coisa nenhuma. Aí a gente vai para o segundo parágrafo, no qual é dito a respeito do Vale dos Suicidas. Então, no livro Memória de um Suicida, a Ivone Pereira relata que um dos locais em que se reúnem os suicidas é o Vale dos Suicidas. É uma região no mundo espiritual com de muito sofrimento, em que espíritos, aqui ele fala aqui, ó, aqui mais adiante, ele coloca aqui, ó, recordei-me do Vale dos Suicidas, né? Lama, algemas de fogo, sintonia nas trevas. Despertei num vale infernal, cercado de estranhos seres horrendos, deformados, tão infelizes quanto eu. Por quê que tem esses seres horrendos e deformados? Porque as marcas do suicídio se refletem no perispírito. Então, se a pessoa, por exemplo, morreu queimada, a pessoa se jogou na fogueira, vamos dizer assim, e morreu queimada, o perispírito vai refletir aquele momento, vai refletir aquela deformidade. Se o indivíduo tomou veneno, ele vai ter dores acerbas em função desse envenenamento. E assim por diante. Se ele deu um tiro na cabeça, ali no perispírito dele vai ter a marca da lesão que ele provocou no corpo físico. E assim por diante. Overdose de medicamentos também, a pessoa vai ter aí a marca perispiritual provocada por aquela situação. Então, todos os casos, a deformidade perispiritual ela vai se fazer presente, porque o indivíduo ele vai ter a situação dele ali fixada no seu perispírito. Mas Deus, que é extremamente bom e misericordioso, e essa informação, como eu disse para vocês, está no livro Vale dos Suicidas, que é um livro difícil de ler, poucas espíritas às vezes até têm coragem de ler, mas extremamente necessário. Que é relatado que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela pediu a Jesus para que ela tomasse conta dos suicidas. E ela tem um grupo, e logicamente que o Vale dos Suicidas ele está disseminado no mundo espiritual. Então, cada país, cada localidade do planeta tem os seus Vale dos Suicidas, né? Não é um lugar único. É uma região que está direcionada de acordo com o país que o indivíduo se suicida. Então, tem lá na Bélgica, na Rússia, cada país tem ali ligado àquela região material, o Vale dos Suicidas, que recebe os irmãos suicidas que estão ali naquele local, naquela localidade, naquele país. E aí existe uma extensa falange de espíritos que trabalham com Maria de Nazaré, chamado Legionários de Maria. E esses Legionários de Maria, eles organizam os hospitais de recepção para os espíritos suicidas. E aí a gente vê aqui
o nosso companheiro J. Maia falando sobre o Educandário do Amor, que logicamente que é uma colônia ficcional, né? Isso aqui é um texto ficcional. Então essa colônia, a gente não tem comprovação de que ela exista. Mas existem similares, existem hospitais similares. Então, Educandário do Amor e outros instituições no mundo espiritual que recebe aqueles companheiros suicidas, né? Então, essa companheira que está ajudando o companheiro que quer se suicidar, ainda não o fez, mas está pensando, ele é levando em desdobramento anímico para esse Educandário do Amor, e ele se recorda que numa outra existência ele já cometeu suicídio. E aí a companheira, a enfermeira, né, que o acolhe, ela leva ele a uma regressão de memória, quer dizer, ele lembra do tempo que ele estava lá no Vale dos Suicidas, e ele vê que ele quer repetir o mesmo ato. E ela coloca aqui, olha: voltar ao Vale dos Suicidas não resolverá teus problemas. Para aliviar a dor, busque o jugo leve de Jesus, reencontrando Deus. Somente Deus iluminará com sua luz divina a escuridão da sua estrada. Então, meus irmãos, para nós evitarmos o suicídio, para que nós possamos orientar aquelas pessoas que desejam se suicidar, a pessoa primeiro tem que entender que suicídio não vai resolver problema nenhum, como a gente tem falado, porque o espírito ele vai continuar existindo e, além dos seus débitos dessa vida atual, ele terá crescido o débito da lesão perispiritual provocada pelo suicídio. Para aliviar a dor, busque o jugo leve de Jesus, reencontrando Deus. Para que nós possamos não sermos abatidos pelo sofrimento da vida, não sermos abatidos pelas nossas provas e expiações, nós precisamos aceitar o jugo leve de Jesus, reencontrando Deus. O que significa aceitar o jugo leve de Jesus? Significa nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que é isso? A questão é a seguinte, meus irmãos: geralmente, quando nós sofremos, nós achamos que nós somos os maiores sofredores do mundo. Nós temos aquela tendência de olhar para a nossa dor como se a nossa dor fosse única e a única do mundo. E nós não olhamos à nossa volta e não percebemos que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós e estão ali vivendo e estão ali procurando suportar as suas dificuldades. Então a doutrina espírita nos fala que para nós aprendermos a não sofrer, precisamos compreender o fora da caridade não há salvação. Quando nós nos dispomos a amar, quando nós nos dispomos a servir ao nosso semelhante, nós vamos começar a deixar de lado a solidão e adotarmos a solidariedade, como Joana de Ângeles nos fala: quem é solidário não é solitário. Muitas vezes o que leva a pessoa a pensar em suicídio é a solidão extrema, né? Vocês vejam que aqui no primeiro parágrafo, o nosso irmão J. Marco fala sobre um abandono, uma frustração amorosa, né? Ele fala assim: ainda uma vez devo lembrar de você, você que foi embora e nunca mais voltou. Você que deixou o hálito da madrugada como toque de perfume nos meus lábios. Você que acariciou meu rosto, despertando êxtase de tantos desejos. Como Torquato Neto, e aí a gente também tem que fazer uma referência desse companheiro Torquato Neto, né? Torquato Neto foi um compositor da década de 60, brilhante, que ele, em determinado momento, ele se suicida. E aí ele deixa esse bilhete: para mim chega. E muitos companheiros ao longo da existência, né, até tomam o Torquato Neto como referência. Falam assim: realmente o mundo está horrível, o mundo é péssimo, então para mim chega. E a gente vê que não é bem isso, né? A gente tem que realmente compreender outros parâmetros de vida para não entrarmos nesse engano terrível
que é o suicídio. Então, Torquato Neto foi um compositor, a pessoa da minha geração conhece, né? Sabe quem é, que ele se suicidou e deixou um bilhete falando: para mim chega. Bem, então a gente vê o seguinte, que as frustrações amorosas, as frustrações que provocam solidão, muitas vezes que geram essa vontade de suicídio, né? A pessoa fala assim: fui abandonado, não tenho amigos, ninguém me compreende, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E aí a pessoa envereda por esse caminho do suicídio e acha que isso vai resolver o problema e não resolve. Então, a Maria, nossa querida Mãe Santíssima Maria de Nazaré, ela tem uma equipe especializada em suicidas chamada Legionários de Maria, em que nos diversos recantos do mundo espiritual ligados ao Vale dos Suicidas existem hospitais de recuperação para os suicidas. Eles são preparados para reencarnarem e vão ter que responder pelo ato do suicídio, no qual no seu corpo físico estará impresso a forma pela qual ele se suicidou. Então, como nós falamos, aquela pessoa que cortou a mão, abriu o pulso, vai reencarnar com alguma lesão ali. Aquele que se envenenou vai reencarnar com alguma lesão estomacal devido à destruição que provocou no estômago, na região digestiva. E assim por diante. Aquele que se afogou vai reencarnar com problemas respiratórios graves. E cada um vai ter lá as suas responsabilidades. Então, isso aí fica... o planejamento é feito com a necessidade de cada espírito. E vejam bem, a vontade da pessoa se suicidar de novo, aquele que, por exemplo, a Ivone Pereira relata-se que ela foi 6 vezes suicida. E aí depois que ela se reequilibrou, ela foi uma médium, que ela psicografou muitas histórias, relatos de suicidas, para que ela pudesse reparar o mal que ela fez a si própria em outras existências. Então vejam que para você aceitar o jugo de Jesus, você tem que fazer a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Então saber sofrer, aceitar o jugo de Jesus é amar. Quando você ama, quando você se predispõe a ajudar aqueles que necessitam, você vai compreender que a sua dor não é a maior do mundo, você vai desenvolver o sentimento de empatia com o seu próximo e vai desenvolver o sentimento de solidariedade, que vai te fortalecer a você continuar trabalhando no bem e não supervalorizando os seus sofrimentos. Você vai ver que tem pessoas que sofrem muito mais. Não é que você vai ficar se confortando com as suas dores, vendo a dor do outro, falando: tá vendo, ó, fulano é mais sofredor do que eu, né? Então ainda bem, né, que ele sofre mais do que eu até que não sofro tanto. Não é isso. É nós compreendermos que a prova, se ela existe, ela pode ser suportada. Deus não oferece fardos pesados para ombros leves. Quando nós temos as nossas dores, Deus sabe que nós iremos dar conta delas. Agora, o problema é que a gente se afasta de Deus, então muita gente não acredita em Deus, muita gente não coloca Deus na sua vida, e aí o que acontece é essa situação de vontade de se suicidar. Então, fechando aqui a nossa conversa de hoje, aí ele foi lá, né, nesse educandário do amor, ele viu que ele já era um ex-suicida, que ele já estava querendo voltar a cometer o mesmo ato, e aí ela coloca: somente Deus iluminará com sua luz divina a escuridão da sua estrada. Sem Deus fica complicado. A gente tem que ter Deus na nossa vida, nós temos que permitir que Deus ele nos ilumine, que Deus nos fortaleça, que Jesus e os amigos espirituais nos inspirem para que nós consigamos afastar essas ideias nefastas de suicídio, de autodestruição. Aí ele fala aqui: voltei do campo dos sonhos e acordei e despertei no meu quarto. As palavras da enfermeira bondosa ecoavam nos meus ouvidos.
Somente Deus iluminará com sua luz divina a escuridão da sua estrada. Então, fechando aqui o nosso comentário, nós temos hoje a doutrina espírita, que é uma dos segmentos religiosos que nos oferece grandes oportunidades de reflexão e de trabalho no bem. Então, que nós estudemos a doutrina, que nós fortaleçamos a nossa vontade e deixemos de lado a ideia da autodestruição. Que nós procuremos amar a Deus e amar o nosso semelhante, compreendendo que fora da caridade não há salvação. Ou seja, a salvação está em ajudar, a salvação está em procurar amar o nosso próximo, de alguma maneira. Se nós fizermos isso, nós conseguiremos conviver com as nossas dores, com as nossas perdas, e não teremos, nem passará pela nossa cabeça a ideia do suicídio. Então hoje nós não vamos ler aquela passagem evangélica, que nós nos estendemos mais nesse texto, porque nós achamos que esse texto aí é importante, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, que tem ainda tantas pessoas ainda se suicidam, né? Ou pensam em se suicidar. E até uma próxima oportunidade. Eu espero que nós tenhamos contribuído de alguma maneira para que as pessoas reflitam sobre essa questão do suicídio. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.